A gente vai falar de artigo científico, e quem escreve artigo científico é cientista. E às vezes a gente pensa que cientista, estava conversando com o Dr. Zaqueu hoje à tarde, a gente tem a visão do cientista, o indivíduo que ele é alienado, colocado a escanteio da sociedade, fazendo os trabalhos malucos dele. E, na verdade, o cientista ele simplesmente produz conhecimento para que os profissionais, de uma forma geral, possam utilizar. Vocês, médicos, precisam desse conhecimento e vocês também produzem conhecimento a todo instante. Quando vocês estão verificando a condição de um paciente e vocês conseguem fazer um diagnóstico mais apurado, por um olhar mais aguçado, isso daí é importante compartilhar com os outros pares. E o que a gente faz? Como que a gente faz o compartilhamento? Como que isso acontecia antes? Bom, eu simplesmente observava o meu paciente e conversava com as pessoas que estavam próximas a mim. O mundo antigo não tinha muita coisa a fazer, a não ser achar que a doença era uma praga divina ou era alguma coisa, um mal olhado. A ciência foi avançando e os colegas começaram a trocar correspondências. Mas naquela época ainda não tinha WhatsApp, não tinha e-mail. Então eu tinha que escrever carta, e essa carta demorava para chegar. Eu também discutia informações com as pessoas que eu considerava mestres, pessoas que eu achava que tinham mais conhecimento do que eu detinha. E colocava, olha, eu vi tal situação no paciente, o que você acha? Eu vi essas condições, eu acho que eu vou fazer esse tratamento com o paciente. Por exemplo, na Grécia Antiga, que tratamento que eu vou fazer com o meu paciente? Eu vou colocar imerso em água. Eu vou colocá-lo atuando em teatro. Por quê? Dessa forma eu consigo fazer algum procedimento terapêutico. São ideias. Será que funciona? Para alguns funcionam, para outros não funcionam, dependendo da doença. E tinha pouca coisa a ser descoberta ainda. A ser descoberta não, a ser comentada. Mas, na medida que as pessoas foram conversando, foram trocando ideias, trocando cartas, as pessoas falaram, poxa, você manda carta para o outro, por que a gente não manda carta para um lugar só? E a gente publica isso daí num livro. E esse daqui é o que a gente tem de mais antigo ainda circulando de periódico científico. Primeira edição dele de 1665. Ainda trazendo conhecimento para a gente. Bom, bacana, agora eu tenho um lugar para eu mandar carta, tenho um lugar para eu mandar correspondência. E essa correspondência se transforma em um livro e é distribuído para várias pessoas. Então, muito mais pessoas vão poder ler sobre esse conhecimento. Se eu tenho muito mais pessoas lendo sobre esse conhecimento, eu tenho mais produção de artigos. E agora, o que eu faço com essa maior quantidade de artigos? Esta revista não consegue mais publicar por si só. Então, eu começo a ter mais periódicos saindo. Se eu tenho mais periódicos saindo, eu tenho estímulo a mais pessoas escrevendo, a mais pessoas consumindo esse conhecimento. Hoje, nós temos 24.700 periódicos disponíveis na ciência. Dá para ler isso daí? Quantos artigos são produzidos diariamente? Isso daqui eu estou colocando impressos. A tendência agora é revista eletrônica. Então, eu já tenho algumas experiências de eu não publicar mais. Eu mando um vídeo explicando o meu trabalho para a revista. Não tem mais a leitura. Eu vou assistir vídeo agora. Filminhos. Essa é a nova troca de informação. Bom, se eu tenho 24.700 artigos, qual tem credibilidade? Alguém pode citar o nome de um jornal científico, uma revista científica que você leia, que você leu em algum momento? New England Journal. New England Journal. Qual tem mais credibilidade? New England Journal ou a crítica? O que vocês acham? Cada um no seu quadrado. Então, eu tenho que buscar o que tem mais credibilidade. Quais revistas ou jornais que eu vou ler? Quais autores eu vou ler? Então, nós temos aqui à frente o Dr. Zé Ivan.
Dr. Zé Ivan, infectologista. Qual artigo que vocês acham que tem maior credibilidade na área de infectologia? Um publicado com o nome do Dr. Zé Ivan ou com o nome de Frederico? Que não sou infectologista. Estou longe desse conhecimento. Então, nós temos que observar quem são os autores, o que esses indivíduos fazem, qual a experiência que eles têm, qual a expertise que eles têm. A partir daí, as revistas começam a ter pontuações. E no Brasil, nós temos a CAPES, que ela colocou algumas classificações. Eu até coloquei com cores diferentes. Nós temos a classificação de A1 até a classificação C. A1 e A2 são fantásticas para publicar. A gente gosta de publicar em A1 e A2. É fácil publicar em revista A1 e A2? Não. É muito difícil. Então, eu vou tentar uma B1, B2, B3. Também é difícil publicar numa B1. É difícil publicar numa B2? É. Na B3? É. Na B4 também. Na B5 também. Na C também. Ué, mas é difícil publicar em todas? É. Por quê? Eles recebem muitos artigos para publicar. Da mesma forma que nós temos que saber, será que esse artigo é bom? A revista também tem que julgar esse artigo. Será que esse artigo é bom? E os artigos eles estão diretamente ligados à qualidade da pesquisa científica. Será que tem pesquisa de qualidade duvidosa? Será que todas as pesquisas são muito bem desenhadas, muito bem feitas? Então, a pesquisa gera um conhecimento. Esse conhecimento gera um artigo científico para provocar um conhecimento, provocar a comunidade a debater esse conhecimento. Eu sempre estimulo os alunos a publicar em revista 1. Sempre. Que eu falo para eles, o não você já tem. Quando você receber um parecer, você está recebendo o parecer de uma revista top. O cara muito bom vai falar para você o que você precisa melhorar no teu artigo. E tenta de novo. Não deu, você já tentou todas as revistas, o pessoal não quer nem ver mais. Então, vamos tentar na A2. Não consegui, vamos tentar na B1. Só que pelo fato de você já ter tentado na A1, você tem um artigo muito melhor burilado, com a melhor qualidade. Tem que tomar mais cuidados, além disso. Então, todos aqui têm credibilidade? Será que todos os artigos publicados em A1 e A2 são artigos bons? Será que todos os artigos publicados em B4, B5 e C são todos ruins? Aí, antes de vir para cá, eu estava conversando com a bibliotecária lá na Unifesp. Falei, Andréia, eu queria achar 2 artigos. Eu quero abrir a Lancet, uma revista fantástica, e achar um artigo muito bom. E eu quero ver uma revista muito ruim para pegar um artigo ruim. Ela falou, de que área que você quer? Eu falei, da cardiologia. Eu falei, não, pega no arquivo de cardiologia. Eu falei, tá, mas eu pego o artigo bom ou ruim lá? Eu falei, vai pegar os 2. Eu falei, os 2? Sim. Lá tem artigo bom e tem artigo ruim. Então, nós vamos ter artigos bons e artigos ruins. Quer seja nas revistas qualificadas como A1, quer seja nas revistas qualificadas como C. Por quê? O que é uma A1? É uma revista que é bastante citada, bastante procurada. Pode ser que uma revista ela começou a ser publicada agora? Sim, aí ela é classificada como C. Então, não necessariamente ela é uma revista ruim. Ela só tem pouca experiência. Por isso, eu não posso simplesmente achar que a revista C é ruim e achar que a revista A1 ela é fantástica. Então, tem que saber que tem artigos ruins e bons em todas elas. Mas, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou procurar os meus artigos. Por quê? Eu quero enriquecer meus conhecimentos. Então, eu já sei que eu não preciso procurar se é A1, A2, A3, A4, B. O que é? Eu quero procurar artigo. E artigo que me dê um conhecimento adequado para a prática clínica. Eu quero atender o pessoal de uma forma mais adequada. Então, tá bom. Quais tipos de pesquisa existe? Então, a pesquisa original, comunicação rápida, ou uma carta que você faça ao editor, revisão de artigos, estudo de caso e uma revisão de métodos. Pesquisa original.
puxa, será que... isso é uma pesquisa que a gente está até trabalhando agora. Será que a quantidade, a porcentagem de massa infartada do coração, ela consegue demonstrar variações nos vários indicadores LDL, HDL do indivíduo? Para quê? Eu quero ver o quanto esse indivíduo está prejudicado nesses vários indicadores. O aluno está fazendo esse trabalho e aí ele vai fazer uma pesquisa original. Como que eu sei que é original? Ele fez um levantamento de dados e ele viu que, na comunidade científica, não existe um artigo semelhante ao que ele está estudando. Pelo menos não na população que ele está desenhando o estudo. Então, esse é um artigo original. Em uma comunicação rápida, uma carta, na apresentação, colocou que eu sou coordenador da disciplina de ferramentas de auxílio à pesquisa na Escola Paulista de Enfermagem. Na primeira aula dessa disciplina, eu fiz uma provocação aos alunos. O curso é para mestrandos e doutorandos. Você vai ler artigos em português ou inglês? Necessariamente em inglês. Quando o indivíduo ele faz a matrícula dele para o curso de pós-graduação, mestrando ou doutorando, ele, antes da matrícula, ele tem que apresentar um diploma de proficiência em inglês. Então, teoricamente, ele sabe inglês. A primeira aula é dada em inglês. E aí eu dou essa primeira aula em inglês. E a gente tem situações muito engraçadas do aluno. Acho que eu estou na sala errada. Eu falei, não, você não está na sala errada. Pode entrar. A primeira aula é dada em inglês. E toda a interação com os alunos é dada em inglês. E a gente escreveu uma comunicação rápida do estímulo ao aluno para internacionalização. Como que a gente faz isso? Dando aula em inglês. E a gente está convidando agora professores de outras universidades. A gente fez recentemente da Universidade da Califórnia. Ele é um colega nosso, não é professor bem da universidade, mas ele tem uma experiência incrível em hospice, em pacientes em cuidados paliativos, e ele deu uma palestra para a gente à distância. Então, a gente quer que ele dê outra palestra agora em inglês, para estimular os alunos a trabalhar em inglês. Então, a gente fez um comunicado rápido. Como isso estimula o aluno, efetivamente, a começar a ler mais artigos em inglês, a se desinibir. Revisão de artigos. Para que essa revisão de artigos? Quando eu fui começar meu mestrado, eu fui falar de... Tem alguém da TI aqui? Não tem. Eu fui falar de inteligência epidemiológica. E aí o meu orientador falou, a gente vai cunhar esse termo. Eu nunca vi um artigo falando de inteligência epidemiológica. É o mesmo conceito de business intelligence que as empresas usam atualmente. Só que, em vez da gente usar business, parte comercial, e eu trabalhei efetivamente com saúde pública, e saúde pública é pecado falar em comércio, em business, não posso. Então, vamos usar, em vez de business, epidemiologia. Então, inteligência epidemiológica. E a gente foi fazer uma revisão de artigos sobre isso. Não achamos nada. Não, estou cunhando esse termo, ninguém falou nada sobre isso. Peguei artigo de 20 anos, nada. 30 anos, nada. Aí meu orientador, estamos cunhando um termo. Eu falei, não sou tão bom assim. Aí eu coloquei no meu buscador, qualquer época da humanidade, veja se alguém publicou sobre inteligência epidemiológica. Tinha um artigo publicado em 1928. Então, tinha um descrito fantástico, que o artigo era tão bom que foi desnecessário fazer novas publicações. Mas em 1928. Às vezes, a gente pega outras situações e eu quero ver o que estão falando sobre determinado assunto. Como isso se comporta na humanidade? Fazemos a revisão de literatura, inclusive para dar base para as novas pesquisas. Um estudo de caso.
Estudo de caso, eu estou fazendo... Estou fazendo um estudo com uma comunidade de Jaraguari. E chegou alguém aqui com uma massa e um pontinho vermelho, e vamos ver o que é isso daí. Normalmente, o que eu faço? Eu coloco um bacon, aquele pontinho vermelho desaparece, aquele inchaço desaparece. Aí eu vejo que isso é um bichinho dali de dentro. E eu vou fazer um estudo de caso. Será que é só com bacon? Será que se eu colocar um pé de moleque, o berne sai também? O que eu posso fazer? Eu faço um experimento, algo deu certo, e eu faço uma publicação, um estudo de caso. E a metodologia é o que eu posso fazer para melhorar uma performance de alguma situação. Como eu posso descrever mais adequadamente procedimentos. Tem uma enfermeira que eu convivo há 20 anos, e essa enfermeira ela é tutora do American Heart em parada cardiorrespiratória. E ela dá curso no Brasil inteiro. E eu queria falar para vocês que eu sou médium. De vez em quando eu recebo espírito de porco. E eu conversando com ela sobre isso, sobre a questão de parada cardiorrespiratória, e ela falando, existem 2 pás para a gente colocar no peito do paciente e fazer a ressuscitação. Método. Existe uma pá grande para adulto. Existe pás pequenas para criança. Eu falei, e para anão, qual que você usa? Por quê? O anão ele tem uma área de cobertura corporal de criança, mas a capacitância da pele é de adulto. Então, qual pá eu vou usar? Essa é uma situação. Qual método foi descrito para isso? São situações que a gente quer saber. E aí chegou-se à conclusão que, realmente, por conta da capacitância da pele, a pá que é utilizada é a pá para adulto, apesar da superfície ser uma superfície toda infantil. Então, eu tenho vários tipos de pesquisa, vários tipos de artigos para escrever. Dentro desses vários artigos, eu peguei o pesquisa original. O que eu espero encontrar no artigo de pesquisa original? Uma introdução, materiais e método, resultado, discussão e conclusão. Basicamente isso. Então, se você vai ler um artigo, o artigo tem introdução, o artigo tem materiais e método, tem resultado, tem discussão e conclusão. O que eu espero ver em cada uma dessas partes? Na introdução, eu quero apresentar o contexto. E o que eu falo para os meus alunos é, a penúltima coisa que você faz no teu artigo é a introdução. E como que eu cito para eles isso? Ajuda eles a compreenderem por que fazer por último a introdução. Fala, você tem um amigo solteiro e você quer arranjar uma moça para esse amigo seu solteiro, quer arranjar alguém. Passa alguém na rua, você consegue apresentar essa pessoa que passou na rua para esse teu amigo? Não, você não conhece. É o teu artigo que você começa pela introdução. Você não conhece o teu artigo, como que você já começa apresentando ele? Então, faça todo o teu estudo. Conheça a moça primeiro, depois você apresente ela para o seu amigo. Você dê todas as características. Então, a penúltima, eu falo penúltimo, porque a última é o abstract, é o resumo do teu artigo. Então, penúltima coisa que você faça, a apresentação dele. E aí eu tenho materiais e método. Materiais. Qual é o desenho experimental que eu estou utilizando para a pesquisa ser reprodutível? E essa questão de reprodutibilidade é muito importante a descrição. E eu vou falar isso junto com método, com processo, experimento. Uma coisa simples. Quem de vocês aqui sabe fazer bolo de fubá? Alguém? Sabe fazer bolo de fubá? Ninguém? Pois eu fui tentar fazer bolo de fubá. E como que você faz bolo de fubá? Pegar a receita. Eu vou no YouTube, pego receita, pessoa falando, e a pessoa falou. Você pega produto A, produto B, produto C, e faz. Eis que meu bolo de fubá saiu bolacha de fubá.
E aí, minha esposa perguntou, você pôs fermento? Eu falei, óbvio, é bolo, tem que ter fermento. E eu estou tentando fazer uma mudança de hábito. Tudo que é químico, eu deixo de lado. Eu fui colocar fermento. Tinha lá o químico e o biológico. Eu peguei o biológico. E aí ela riu, falou, está errado. Eu falei, como está errado? Na receita, falava para colocar fermento. E eu coloquei, entre os dois, eu escolhi biológico. Coloquei. Aí ela falou, não, o biológico você usa só para massa de pão. Para bolo é o químico. Eu falei, na receita não dizia. Então, pelo fato da receita não dizer, e aí eu brinco que existe um conhecimento maçônico envolvido, algo que o ser humano normal não consegue compreender porque não está descrito, não era reprodutível o método. Eu fiz exatamente o que estava descrito na receita. Exatamente o que estava descrito. Não consegui fazer o bolo. Então, quando você descreve o artigo, você tem que verificar, será que se eu fizer esse experimento que esse pesquisador fez, o que essa equipe de pesquisa fez, eu vou conseguir realmente replicar esse estudo? Se você não consegue replicar, esquece esse artigo. Esse artigo não está bem escrito. E essa é uma das partes que mais pega quando a gente recusa um artigo para publicação. O método não está bem descrito. Os resultados, será que esses achados fazem sentido? A gente consegue compreender esses resultados adequadamente? E quando eu falo fazer sentido, será que o gráfico que você usou é fácil compreender? O texto que você usou é de fácil compreensão, inclusive para os seus pares? A discussão, você consegue realmente mostrar os achados? A conclusão, ela tem a ver com o que você descreveu na introdução? Eu tenho que fazer essas observações. Mas vamos ver mais detalhadamente cada uma dessas partes. Eu vou questionar o periódico. Você pegou o artigo. Vamos ler esse artigo. Bom, será que esse artigo ele está publicado numa revista que está indexada? O que é uma revista indexada? Ele está dentro de uma base de artigos científicos. E aí eu coloquei algumas aqui. A gente tem mais de 1.900 bases de artigos científicos. Mas eu coloquei a BVS, que é a BIREM brasileira, Cielo, PubMed, Scopus, Springer. Coloquei algumas poucas. Na verdade, as maiores para nós. Para a enfermagem, ainda tem algumas outras. Para a área de educação, tem a ERIC, que é uma outra grande. Para a enfermagem, tem a Sinahol, que é uma grande na parte da enfermagem. O artigo está aqui? Não. Não dá. Não tem credibilidade. Os autores são conhecidos na área de publicação? Quem são esses autores? Bom, pode ser que o autor seja novo, é um pós-graduando, está publicando o seu trabalho. Então, eu vou dar um crédito para isso, mas tem que estar numa revista indexada. E uma das coisas que a gente faz hoje em dia, você vai publicar, tem que ser em inglês. Então, você vai ler um artigo, tem que ser em inglês. Mas eu não sei inglês. Tem um Google Translator para te ajudar. Você só vai ler artigo em português se você pegar BVS ou Cielo falando de saúde pública. A discussão de saúde pública, tudo bem. Porque o nosso modelo, nós discutimos. Não dá para comparar o modelo SUS com a Alemanha. É outro formato. Então, nós discutimos o nosso modelo. Fora isso, eu vou ler artigo em inglês. Será que esse artigo ele apresenta descritores? Esses descritores, e eu coloco aqui, MESH ou DEX. O que é um descritor? É uma forma que nós encontramos para que, quando eu falo aquele assunto, o mundo entende. Se eu falo que eu estou com dor de estômago, algumas pessoas entendem. Na verdade, no Brasil, todos entendem. Mas se a gente escutar alguém de Minas falar que está com ingresia, nós não vamos conseguir compreender. E ele está com um problema gástrico. Mas ingresia não está no DEX, não está no MESH. Eu não consigo compreender esse termo. Então, eu tenho que usar termos
que todos conseguem compreender. E o artigo? Ele tem que usar descritores que todos conseguem compreender. Os artigos utilizam as bases são recentes. Ele utilizou revisões. Essas revisões são recentes? Está alguma coisa atualizada? Ou o indivíduo está discutindo conceitos de 30, 40 anos atrás? Há 30, 40 anos, para a enfermagem era trivial. Alguém estava com um pequeno sangramento, feriu o dedo, o que eu colocava? Açúcar. Era trivial fazer isso. Posso usar um artigo que se refere a isso hoje em dia? De jeito nenhum. Porque tem artigos novos já mostrando que isso não pode ser feito. Então, eu tenho que trabalhar com artigos o mais atualizado possível. Será que os objetivos deste artigo eles estão claros, estão muito bem descritos? O que o indivíduo vai fazer? Eu consigo compreender exatamente o que ele vai fazer no estudo? E sobre a reprodutibilidade, será que os materiais utilizados são acessíveis? Por que eu digo isso? Para facilidade, a pessoa fala, eu vou utilizar um instrumento de pesquisa. Ótimo, o que você vai usar? Aí eu vou usar o RUCOL, que é um instrumento de avaliação de qualidade de vida. Você paga para aplicar o RUCOL? Não, é gratuito. Então, tá bom, então você pode usar. Mas eu quero usar também um instrumento que avalia ansiedade e depressão, escala de Becker. Você paga para usar a escala de Becker? Paga. Vou usar a escala de Becker? Não. Eu não vou usar algo pago. Por quê? Alguém que possa reproduzir, que queira reproduzir meu estudo, talvez ele não tenha recurso. Então, eu tenho que usar escalas que não sejam remuneradas, para que qualquer indivíduo possa reproduzir o meu estudo. Por isso que eu tenho que tentar materiais de fácil acesso. E a descrição desse instrumento que eu estou utilizando, por exemplo, a escala de Becker, será que está descrito adequadamente como que ele foi validado no Brasil? Como chama aquela escala de Glasgow? Glasgow. Alguém aqui conhece a escala de Glasgow? Já ouviu falar? Ela foi validada para o Brasil, para a gente utilizar? Será que ela foi validada para o Brasil, para a gente poder utilizar? Eu vou dizer que sim, foi validada. Eu fui atrás e vi que foi validada. Brasil, vocês já viram o mapa do Brasil, o tamanho que é? A diversidade cultural que é o Brasil, coisa fantástica. O grupo que validou a escala de Glasgow validou no Hospital do Coração, com 340 pacientes. 340 pacientes no Hospital do Coração, em São Paulo, corresponde a Brasil? O que vocês acham? Então, existe algum questionamento quanto à validação da escala. Claro que é uma escala que a gente usa enormemente, e eu cito a escala de Glasgow porque a gente usa, geralmente, sem questionar a validade dela. E com relação à sensibilidade, especificidade dessa escala, o que é sensibilidade? Considerando que o indivíduo esteja doente, qual é a porcentagem de indivíduos doentes que esse instrumento consegue diagnosticar? Eu vou falar uma escala bem simples, trivial, que é detecção de alcoolismo, que é o CAGE. São 4 perguntinhas, que é um screening, e a sensibilidade dela é de 85%. O que significa 85%? Cada 100 alcoólatras, 15 essa escala não consegue detectar. Essa é a sensibilidade dela. 85% é muito boa. Mas muitos trabalhos não apresentam a sensibilidade do instrumento que está sendo utilizado. A especificidade. Estando o paciente negativado, qual é a possibilidade
dele realmente estar negativado. Essa é a especificidade. Muitas das vezes, a especificidade não é apresentada. E o indivíduo não teve acesso ao manual nem de aplicação, nem de correção. É muito comum pós-graduando me procurar e eu falo, ótimo, como a gente vai corrigir esse instrumento? Não sei. Você não teve acesso ao manual de correção? Ué, mas tem? Falei, sim, toda escala construída deve ter um manual de aplicação e de correção. E aí a pessoa, é claro que ela me procura depois dela ter aplicado já na população de pesquisa dela. Aí ela entra em contato com o autor fala, custa tantos reais por aplicação. E aí cai na situação de acessibilidade do instrumento. Mas a pessoa já aplicou. Como que fica isso? E ela nem sabia que existia um manual de aplicação ou de correção. E é muito comum isso não aparecer no artigo. Não apareceu? Tchau, artigo. Não vou te considerar. Porque provavelmente você não fez uma correção correta do teu instrumento, da avaliação que você fez. O tipo de estudo, será que está bem descrito? Bom, qual que é o propósito? Se eu quero estudar doenças raras, como, por exemplo, tumor, que tipo de estudo que eu vou fazer? Um estudo do tipo caso-controle. Se vocês se recordam bem de epidemiologia, o estudo caso-controle, eu já tenho os casos. E eu faço um backpropagation. Eu vou voltando no histórico desse paciente para identificar a que este indivíduo foi exposto para ter, provavelmente, esta doença. Isso dá exposição a fatores ambientais raros. Uma corte. E o que é um estudo de corte? Considerando que o indivíduo não tem a doença, eu vou acompanhando esse indivíduo ao longo do tempo, esse grupo de pessoas, e as doenças vão surgindo. Eu tenho um grupo de pessoas que está exposto a um fator e outro grupo que não está exposto. E eu quero saber, ao longo do tempo, essa exposição, realmente ela é mais prejudicial aos indivíduos ou não? Fez com que a doença aparecesse um determinado agente químico. Estudo de exposição a múltiplos agentes. Efeito conjunto, por exemplo, de contraceptivo e tabagismo. Fazer um caso-controle. Então, será que esse estudo foi bem descrito? Ele foi bem pensado? Estimativa de incidência de população exposta. Uma corte, exclusivamente corte. Estudo de prevalência de uma dada patologia. Se é um estudo de prevalência, eu vou fazer um estudo transversal. Por último, aqui, uma investigação de causa e efeito, um estudo de intervenção. Sem falar os ensaios clínicos aleatorizados, duplo cego. Então, será que ele foi bem pensado? É o tipo de estudo que realmente levou a essa pesquisa? E eu vou questionar o método. O local está descrito? Período do estudo está claro? Com quem que você vai fazer essa pesquisa? Com pacientes atendidos na Santa Casa. Tá bom. Quando? Em 2018. Tá. E aí eu tenho que pensar na população. Você falou que são quem? Pacientes atendidos na Santa Casa, local Santa Casa. Só tem essa Santa Casa no mundo? Ou tem outras? Tem outras. Então, eu falo, tá bom, Santa Casa de Campo Grande. Onde que o indivíduo pode ser atendido na Santa Casa de Campo Grande? Tem ambulatório aqui? Tem. Tem pronto-socorro? Tem. Então, eu quero saber especificamente onde que esse indivíduo foi atendido. Descreva adequadamente. E aí ele fala só o período do estudo. Quando foi? 2018. Você pegou de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Não, é muito tempo. Peguei só mês de julho. Então, você tem que descrever que foi só o mês de julho. Tem que estar muito claro isso. E a população descrita? E é esse, eu considero que é o maior problema. Por quê? A gente vai começar uma situação que eu adoro, mas cada um tem seu transtorno mental. O meu é gostar de estatística.
Quando eu falo de população, a gente tem que pensar que quem eu vou trabalhar. Para ficar mais claro, vou novamente falar de arroz de comida. Eu penso em população, a panela de arroz. Pronto. Qual a população? Panela de arroz. Quantas panelas de arroz existem? Várias. Várias panelas de arroz. Você pode ter um arroz para o almoço, uma panela de arroz na janta, você tem uma panela de arroz na casa de cada um. Então, são populações distintas. Eu tenho que identificar a minha população. Quem é a minha população? Pacientes atendidos no ambulatório de pneumologia da Santa Casa de Campo Grande, no período de 1º de julho a 31 de dezembro de 2018. Essa é a minha população. Todos os indivíduos ali. O que eu tenho que pensar é, será que eu tenho tempo e dinheiro para lidar com essa população toda? Se eu tiver tempo e dinheiro, eu trabalho com essa minha população. Se eu não tenho, eu vou trabalhar com amostra. E o que é amostra? Se a população é a panela de arroz, a amostra é qual é a menor quantidade que você pega do arroz para saber que ele está bom. Com 1 grão, dá para saber que ele está bom? Não dá. Você vai pegar uma concha? Não, já é muito, uma concha é muito. Então, qual é a menor quantidade que você pega de arroz da panela para saber que ele está bom? Essa é a amostra. Só que a amostra é simples calcular? Não. Eu vou dizer para vocês que até sábado, a informação que eu tinha é que nós tínhamos 34 fórmulas diferentes para cálculo amostral. Por quê? O cálculo amostral depende da análise estatística que eu vou fazer. Então, se o indivíduo não falou como ele desenhou essa amostra, eu descarto esse artigo. Ele tem que falar como ele desenhou essa amostra, como ele chegou nessa amostra. Não tem cálculo de amostra? Não. Ele falou que é uma amostra por conveniência? Não, não falou. Então, eu descarto esse artigo. Bom, ele falou que é uma amostra por conveniência. O que é amostra por conveniência? Bom, o professor falou que eu tenho que perguntar para 100 pessoas. Onde que eu vou? No ponto de ônibus da Afonso Pena, em frente ao shopping. Lá eu pego 100 pessoas rapidinho. Será que todas essas pessoas que estão naquele ponto de ônibus, em frente ao shopping, representam Campo Grande? Não. Tem gente que não vai no shopping Campo Grande? Tem. Tem gente que vai no shopping Campo Grande, mas não vai naquele ponto de ônibus. Então, ele não representa Campo Grande, mas para a pessoa foi mais fácil entrevistar as pessoas ali. Então, a amostra por conveniência, que ela tem uma menor representação, uma menor credibilidade. Maior credibilidade eu tenho quando eu desenho adequadamente a minha amostra. Eu falei para vocês que até sábado o número que eu tinha era 34. Aí eu estava lendo um livro de pesquisa na viagem para cá e vi que, na verdade, é 768. Então, nós temos 768 formas diferentes de cálculo amostral. Essa é a informação que eu tenho até agora. Talvez mude isso daí. E aí a questão da aleatorização. O que é aleatorização? Eu estou permitindo que todas as pessoas da minha população possam fazer parte do meu estudo, possam participar da minha amostra. Quando eu faço isso, eu estou garantindo a aleatorização ou randomização. Se eu não tenho isso, é uma amostra por conveniência. Mas isso tem que estar descrito. O autor não descreveu, não diminuiu a credibilidade do artigo dele. E a análise em si? Será que a análise está bem descrita? E aí vem uma situação de os testes estatísticos realmente estão bem fundamentados? Todos os testes utilizados? O tipo de distribuição de dados, as associações, análise paramétrica, não paramétrica, análises qualitativas,
Será que ele verificou as fontes de viés? Ele escreveu isso adequadamente ou não? Se ele não... Aqui eu estou passando rápido, que é um conhecimento bem interessante para ser questionado. E aqui eu derrubo muitos artigos. Por quê? Muitos artigos que deveriam fazer análise não paramétrica, realizam análise paramétrica. Dá diferença de resultado? Dá. Com essa diferença, você pode fazer sugestões de procedimento que são equivocados. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa situação. Bom, e os resultados? Eu quero saber se os resultados estão em sintonia com os objetivos. E eles são apresentados, será que de forma clara? É fácil compreender? Os gráficos são gráficos fáceis de leitura, de fácil leitura? Será que os valores de significância são apontados? E aí é interessante, médicos, na gente falar de significância. Para o estatístico, ele falava, veja a significância estatística. Se não tem significância estatística, esses dois grupos são iguais. E não é assim. E, novamente, eu volto à pesquisa que eu estou trabalhando, uma das pesquisas que estou trabalhando agora, e eu, com um residente de cardiologia, apresentando para ele os dois grupos que ele me trouxe. E perguntei para ele, os valores de triglicérides do grupo 1 diferem do grupo 2? Ele falou, claro, sim, são diferentes. Você faria procedimentos diferentes? Em um daria medicação, outro não? Ele falou, com certeza. No grupo 1 eu iria medicar, o grupo 2 não. Eu falei, ótimo. Com relação a HDL, ele falou, não, os dois grupos são iguais. E LDL? Não, LDL tem diferença. O primeiro grupo eu medicaria, o segundo grupo não. Eu falei, ótimo. Então, o que a gente viu agora foi diferença clínica. Vamos passar para estatística. E a gente foi fazer estatística e não teve diferença estatística entre os grupos. E o que quer dizer não teve diferença estatística? Eu estava trabalhando com uma amostra. Se eu pegar infinitas outras amostras da mesma população, será que eu vou encontrar a mesma diferença? E a estatística respondeu que não era tão comum encontrar a mesma diferença. Então, eu falo que não teve significância estatística. E aí? E a significância clínica? Vou deixar de lado? De jeito nenhum. Da mesma forma, teve um outro estudo que teve uma significância estatística altíssima. E aí eu, conversando com um cardiologista, ele deu risada e falou, Fred, isso daí clinicamente não representa nada. Então, às vezes, tem diferença estatística, mas não tem diferença clínica nenhuma. Então, quando a gente está observando essas significâncias, nós temos que observar se foram discutidas também as significâncias clínica e estatística dos grupos. E a discussão? Será que a discussão tem conformidade com os objetivos? Os autores mencionam os resultados de estudos que podem influenciar pesquisas futuras. Olha, esse resultado aqui é interessante, e nós podemos conduzir novas pesquisas para novos achados, aprofundar os nossos achados. Ele apresenta as limitações do estudo. Todo estudo tem limitação. A maturidade do autor está em mostrar a limitação do estudo dele. Todo estudo tem limitação. É importante ele apresentar a limitação. Não apresentou limitação. O que ele está escondendo? E eu sempre acabo pensando assim. E será que existe alguma ferramenta para eu fazer crítica aos artigos? Tem uma ferramenta. Uma delas, que eu vou apresentar para vocês, é essa Clinical Appraisal Skill Program. Ela permite você fazer uma análise sistemática de vários tipos de artigo. E o link é aqui, ó, casp-uk.net. Você entra lá, é gratuito, e tem várias ferramentas de análise. E essas ferramentas de análise são de acordo com o tipo de estudo. Então, tem um CASP para diagnóstico, para um estudo de corte, para uma avaliação econômica, e eu listei só 3. Tem vários aí. Então, qual o tipo de estudo? De acordo com o tipo de estudo, eu tenho uma avaliação. Como que é essa avaliação?
Coloquei aqui, ele tem a pergunta. O estudo, ele foi focado de forma clara? E aí você vai colocar sim, eu não posso dizer sobre isso, ou não. Será que a corte recrutada, o grupo recrutado, estava de forma acessível? Sim ou não? Ou não posso dizer sobre isso? Então, tem várias questões de sim ou não para você informar. E aí tem uma pontuação no final. E esse estudo é interessante ou não é interessante? Caso passe todas as outras situações anteriores, você fala, não, eu vou fazer uma análise mais aprofundada. Eu vou ver esse checklist do estudo de corte. Mais um alerta para vocês. Quando você for ler seu próximo artigo, tenha cuidado com esse conteúdo. Não é porque está publicado que está correto. Não é que está publicado que aquilo é uma verdade. E isso eu falo sempre para os nossos alunos da pós-graduação. Quando você está gerando um artigo, você está produzindo conhecimento, e esse conhecimento pode direcionar condutas erradas. Tome cuidado na tua pesquisa, tome cuidado no artigo que você está escrevendo. Uma pesquisa mal conduzida, claro, vai ter conclusões desastrosas, e isso vai ser colocado dentro do artigo científico, que vai trazer uma prática clínica com uma malpraxis. E esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês por hoje. Eu queria saber dúvidas, comentários, estou aberto para conversa com vocês. Obrigado. O fato de uma pessoa ler um artigo e o artigo concluir que uma determinada conduta, uma determinada prática é aceitável, indica que, da agora para frente, você vai usar aquela prática ou aquela recomendação que o estudo diz? Eu tenho que observar qual é a população estudada. E isso é fundamental. A qual grupo que ele estudou que ele chegou àquela conclusão? É o mesmo grupo que eu atendo, com qual eu trabalho? É. Então, eu posso aceitar aquela conclusão. Isso. Por que eu pergunto isso? É relativamente comum a gente ouvir um comentário de um colega dizer, eu li um artigo que dá tal medicamento ou fazer tal prática é melhor que um outro, e agora eu vou adotar isso aí da agora para frente. Queria que você comentasse isso. Então, eu tenho que observar muito bem qual é a população de estudo. Eu citei para vocês aqui há pouco Jaraguari. Eu estive fazendo alguns trabalhos em Jaraguari por um tempo, e Jaraguari a gente tem uma quilombola, ainda tem a quilombola lá. Existe uma quantidade muito maior de indivíduos hipertensos naquela comunidade. E aí eu faço um trabalho na comunidade quilombola sobre hipertensão. Vai me dar uma prevalência de 80%. Eu não posso afirmar que a população do estado de Mato Grosso do Sul tem 85% de hipertensos. Está errado. Que a população que eu estudei foi aquela população restrita na quilombola dentro de Jaraguari. Então, tem que tomar muito cuidado. Qual é a população estudada? Primeira situação. E a outra, todos os métodos e análises utilizados no estudo. Eventualmente, há conclusões equivocadas. Às vezes, o pesquisador, inclusive, foge do resultado. Como foge do resultado, né? Bom, existe uma doença moderna chamada TDAH. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E eu fui procurado por uma doutoranda para fazer análise estatística para ela.
Ela pegou um grupo de crianças e aplicou 5 instrumentos de detecção de TDAH. Então, ela pegou um grupo de crianças, que esses 5 instrumentos diagnosticavam um grupo de crianças com TDAH. E outro grupo de crianças, pelos 5 instrumentos, detectadas como não TDAH. E ela queria saber, à luz da estatística, onde estava a diferença. Falei, na estatística convencional, os 2 grupos são iguais, não tem diferença nenhuma. Ele falou, mas não pode. Os instrumentos mostram diferença. Então, existe uma população com TDAH e uma população sem TDAH. E aí eu fui aplicar um outro método para ela, um método de aprendizado de máquina não supervisionado. E esse método de aprendizado de máquina não supervisionado me mostrou 2 populações. E essas 2 populações, com TDAH, sem TDAH. E ela falou, aí, ó, tem 2 populações. Falei, então vamos ver onde que tem a diferença. 5 instrumentos. 2 instrumentos avaliavam o cognitivo das crianças. 2 instrumentos avaliavam a visão que os pais têm da criança. E um instrumento, a visão que o professor tinha da criança. Onde que estava a diferença entre os grupos? Na visão que o professor tinha e na visão que os pais tinham. O cognitivo entre as crianças era estatisticamente iguais. Então, eu tenho que observar como a estatística foi feita. Qual elemento foi utilizado? E a população, que é muito importante. Dúvidas? Diga. Francisco está perguntando para a gente, Francisco José, sobre pesquisa qualitativa e pesquisa experimental. Qual a diferença entre eles? Fundamentalmente, a pesquisa qualitativa, eu estou muito mais próximo do meu objeto de pesquisa. E eu faço uma crítica hoje, que nós vamos fazer uma pesquisa e nós gravamos o que o indivíduo está respondendo. Mas quando a gente só grava a resposta do indivíduo, nós perdemos muito da resposta dele. Por quê? 70% da comunicação humana é não verbal. Se você não filma como essa resposta foi dada, qual é a pulsão do momento da resposta, quais as feições que esse indivíduo fez para dar essa resposta, eu perco muito dela. Então, na pesquisa qualitativa, nós temos vários tipos. Eu tenho a pesquisa etnográfica. E aí eu falo que eu estou fazendo uma pesquisa etnográfica com idosos. Uma vez por mês, eu passo um final de semana no Rio com idosos. Esses idosos, é claro, minha tia e as amigas dela. Mas eu convivo com elas num bazar na igreja. Então, toda a situação de montar o bazar, de fazer as vendas, fechar o caixa, guardar as coisas, eu participo e vejo as dificuldades que elas têm. Dificuldade no mexer no dinheiro, dificuldade na organização, a dificuldade que elas têm em lidar umas com as outras. Eu estou inserido neste meio. É uma pesquisa etnográfica. Então, eu posso fazer uma publicação sobre isso. E quando eu fizer uma publicação, eu tenho que falar. Qual foi o teu grupo? É um grupinho específico que mora em Copacabana, de idosas. As idosas que moram em Copacabana e frequentam a igreja do Arpoador, da ressurreição do Arpoador, elas são diferentes das velhinhas idosas de um outro bairro no Rio de Janeiro chamado Parada de Lucas, que é diferente das idosas que moram na Barra da Tijuca, que é diferente das idosas de Corguinho. Por isso que eu tenho que definir quem são essas idosas. Eu quero fazer um grupo focal, que é outro tipo de pesquisa qualitativa. Eu coloco o meu grupo para conversar. Coloco as pesquisas, as questões a serem feitas. Normalmente 3
questões a serem feitas. E eu tenho que avaliar todos do grupo e estimular que todos os indivíduos do grupo participem, todos falem. Tem que estimular isso daí. Então, eu não posso estar sozinho. Tem que estar eu e pelo menos mais 2 pessoas comigo para verificar quem não falou e estimular a pessoa a falar. É muito importante a gente fazer isso. E filmar essas respostas. Mas o que acontece? O indivíduo faz grupo focal, sozinho, gravando. E aí ele não estimula que todo mundo fale, que todo mundo participe. Então a gente tem algumas falhas. Mas em termos de qual é melhor, uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa experimental? As duas são válidas. Por quê? Eu faço uma pesquisa qualitativa para entender uma população. E a partir do momento que eu compreendo essa população, eu crio um instrumento de screening populacional. E aí eu consigo varrer muito mais pessoas. A partir do momento que eu varro muito mais pessoas, eu tenho outliers, valores extremos. Esses valores extremos, que são respostas muito inesperadas, eu retiro da minha população e faço uma nova pesquisa qualitativa, para compreender por que esse indivíduo é tão diferente. Então, para mim, elas são encadeadas. A pesquisa qualitativa, ela funciona junto com a quantitativa, junto com a experimental. Nem sempre isso acontece, mas é muito bom que a gente estimule isso. Não sei se eu te respondi. Muito obrigado. Toda a generalização, né? Quem frisou isso é muito importante. O grupo onde você está, onde está pesquisando, né? Sim, sim, sempre isso apontando. É fundamental, não generalizar. Você falou uma questão aí, especificamente para os alunos, tá certo? E ter uma base de dados, de ter que não seja em inglês, também não invalida, somente os acadêmicos, não invalida o hábito de estar atrás de informações e essas outras questões. Mas que não deve ser, eu digo isso para os nossos alunos que estão aqui, não deve ser o ponto final. Isso aí é um ponto inicial e, a partir daí, eles vão ser estimulados a aprofundar e ir para uma outra linguagem que, por certo, vai trazer mais conteúdo e mais peso à sua leitura. Com certeza. Na medida que você começa a ler com revista em quadrinho, e você vai se aprofundando, passa por Sabrina, até chegar no Senhor dos Anéis. Então, uma leitura um pouco mais hard. Então, você começa com artigos de fácil compreensão, escritos em português, e você vai se aprofundando. Automaticamente, você vai criticando isso daí. E você vai solicitando de si que os artigos que você busque tenham melhor qualidade. E aí, a gente pensa sempre em, poxa, onde que eu vou buscar? Nós temos orientado os alunos hoje a usar o Google Acadêmico, o Scholar, que ele é um meta-buscador. Como meta-buscador, ele acessa grande parte das bases de dados. O que a gente precisa construir adequadamente é uma estratégia de busca. Às vezes a gente não constrói a estratégia de busca adequada e não vem o resultado que a gente quer. Então, você constrói uma estratégia de busca adequada, você vem com todo o material. Às vezes você tem dificuldade de resgatar esse artigo, porque o artigo ele é pago e aí você não consegue ter acesso a ele. Quem está em Universidade Federal, você tem o periódico CAPES, e através do periódico CAPES você consegue ter acesso a muitos dos artigos. Não, ainda não. Santa Casa ainda não. Ainda não. Mas vamos você pode limitar. Eu quero só artigos em português, dentro do Google Acadêmico. Quero só artigos em português, pronto, você já começa a fazer limitação, traz só respostas de artigos em português para você. E isso não invalida a pesquisa. Claro, eu estou buscando conhecimento. E aí é importante, só para frisar, os descritores, né? Você falou, comenta isso aí para os alunos. Sim. Se eu estou fazendo uma busca, eu tenho que saber como fazer essa busca adequadamente.
eu estou fazendo uma pesquisa com idosos. Quais são os sinônimos? Qual o descritor para idoso? É idoso. Qual o sinônimo? Velho, longevo. Então eu coloco, eu quero que traga artigos que tenha idoso, ou velho, ou longevo. E ele me traz os artigos, porque eu estou mostrando os sinônimos, além dos descritores que eu já coloquei. Descritor é muito importante. Qual é a base de descritores para o Brasil? Para o português, DEX, na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde. Você entra lá, ele mostra para você como construir a tua estratégia de busca. Tem curso online para como você construir adequadamente a estratégia de busca. E colocando o truncamento, eu quero velho e velhos. Então, para ele me trazer velho e velhos, eu coloco e pode ser velha. Então, eu vou até o H e, a partir daí, eu coloco um cifrão. Pronto, ele traz velho, velhos, velha, velhas. São estratégias de busca que a gente vai montando, baseado no descritor. E também não esquecer dos sinônimos. Tá, na nossa biblioteca online, essas bases de dados, o BVS, o Medline, todas que você citou, a gente tá disponível lá em cima, no 6º andar, para pesquisa, e eu oriento a todos que usem essa possibilidade. Os computadores estão lá, já estão inseridos, é só clicar na base de dados que desejar e... Só fazer a busca. Fazer a busca. Se você queria fazer uma pergunta... A respeito de uso de instrumentos validados para pesquisa, se eu encontrar uma referência de instrumento validado que seja de um local socioeconômico diferente, sociocultural diferente, em relação ao local que eu vá aplicar. Por exemplo, se eu encontro um instrumento validado norte-americano para aplicar no nosso país. Essa condição sociocultural pode ser um viés, ou se eu conseguir fazer uma especificação da população e for semelhante à população que foi validado, eu tenho segurança em usar ele? O seu nome? Andiara. Andiara. Andiara, primeiro, vamos compreender o que é um instrumento. Eu não sou pneumologista. Então, eu quero entender adequadamente DPOC. E quem que é especialista que eu tenho mais próximo e eu vejo que é uma pessoa fantástica? Aí eu vou lá procurar doutora Eliana Albuquerque Aguiar. Vou procurar. Doutora, como que a senhora faz esse diagnóstico? E eu faço uma entrevista e ela vai me apontando como que é feito esse diagnóstico. E a partir daí eu construo um instrumento. Por quê? A hora da doutora Eliana é R$2.000. Eu tenho que entrevistar 10.000 pessoas. Eu não tenho dinheiro para pagá-la, para entrevistar, avaliar 10.000 pessoas. Então, eu crio um instrumento baseado no conhecimento dela. E aí eu faço a validação desse instrumento. Eu pego um grupo de pacientes pequenos, peço para avaliar. E esses mesmos pacientes, eu peço para que eles respondam ao meu instrumento. E aí eu verifico o quanto que tem de match, de concordância entre o diagnóstico da especialista e o meu instrumento. Está adequado? Está adequado. Agora eu vou verificar. Será, uma verificação anterior até, será que a forma com que eu estou perguntando, no nosso caso, o português utilizado, a pessoa está compreendendo? Compreende. Então, tá bom. Então, eu consigo usar na população brasileira. Você citou um instrumento americano. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de traduzir boss. O que é boss? Hã? Então, qual o chefe? É o chefe imediato, o dono da empresa? Eu trabalhei há um tempo na Unimed e eu queria fazer uma pesquisa de clima organizacional. E não tinha nenhum instrumento em português. E aí eu achei um instrumento em inglês. Entrei em contato com o autor. Olha, estou aqui no Brasil,
não achei nenhum instrumento em português e eu queria aplicar o teu instrumento. Posso? Pode. A única coisa que você precisa é me mandar os dados para eu ter na minha base. Tudo bem. Você manda os dados sempre de-identificando as pessoas. Você não manda com nomes, não manda com CPF, não manda com RG. E os resultados para o indivíduo. E aí surgiu exatamente essa dúvida. Tinha numa pergunta, boss. E aí eu perguntei para ele, o que você quis dizer com boss? Para você, posso colocar como chefe, mas o boss é o chefe imediato, que trabalha junto com a pessoa, é um superintendente, é um gerente geral, é o CEO. O que é esse boss? Ele falou, é o que a pessoa achar que é o boss. Pode ser o chefe, pode ser o indivíduo imediato. Tudo bem. Então, nós temos que compreender o que o indivíduo quer perguntar na questão. Como, por exemplo, eu sempre acabo usando o case, porque é muito fácil a gente compreender o núcleo de cada uma das questões. Que o primeiro é cut down, o indivíduo parar. Então, quando você tem o conceito de cut down, você não precisa decorar a frase inteira. Você joga para o indivíduo. Você sente necessidade de parar, de beber ou diminuir a quantidade de qual ingesta? Faz ingesta? O conceito cut down. Então, você consegue buscar esse conceito cut down. Você tem um instrumento em inglês. Você precisa traduzir para o português, fazer uma tradução reversa para ver se está ok em português. E aí, fez a adaptação cultural e você precisa fazer a validação. Para fazer validação, você aplica numa população no Brasil. Seu instrumento, lá nos Estados Unidos, ele pode ter sido aplicado numa determinada população, mas ele foi desenhado só para aquela população? Ou o autor fala, é um instrumento genérico. Por exemplo, qualidade de vida. Nós temos o RUCOL, qualidade de vida. Qualidade de vida para o idoso, RUCOL Old. Então, colocaram um instrumento específico para o idoso, RUCOL Old. Qualidade de vida relacionado à saúde, SF36. Então, qual é o público para qual o instrumento foi desenhado? Se não tem, é uma população geral. E aí ele aplicou numa população específica, mas um instrumento da população geral. Por exemplo, você já ouviu falar de constelações familiares? Nós estamos fazendo uma pesquisa em São Paulo com o uso de constelações familiares. E o mote da pesquisa é, será que nós estamos fazendo uma comunidade, uma favela, tem indivíduo que tem condições financeiras para não estar mais na comunidade, mas ele continua lá. Será que aplicando a técnica de constelações familiares, esse emaranhamento que ele ainda tem vai ser desfeito e ele consegue sair da comunidade? Essa é a nossa hipótese de trabalho. E a gente está desenvolvendo isso. Agora, constelações familiares foram desenvolvidas para que público? Geral. A gente está aplicando numa comunidade, teoricamente, comunidade de baixa renda, carente e tal. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigado. Alguém mais? Bacana. O tema mais específico da pesquisa é procurar o manejo clínico da equipe de atenção primária na DRC até o 3º estágio, né? E então, desde o começo surgiram diferentes ideias de como pensar em desenvolver isso, e daí recente a gente encontrou esse questionário que parece que é bem o que a gente buscava mesmo, perguntando a condição da equipe em se sentir seguro em relação ao manejo, a cada condição de atender uma população tão diferente num grupo de doenças crônicas, para fazer essa busca, essa investigação, esse cuidado para tentar prevenir a evolução da doença ou programar e preparar. Provocação. Talvez a sua pesquisa não fosse melhor uma qualitativa? No começo a gente pensou muito. E daí a gente está tentando,
eu tenho mais dificuldade, minha orientadora consegue me explicar melhor a questão quantitativa. Quanti ou quali? Quanti. Quanti. Eu pensava em quali. E aí alguns instrumentos, alguns materiais a gente encontra mais em quali, mas de uma forma quanti, a gente gostaria assim, de mensurar a condição do grupo que tem disponível para fazer esse atendimento em relação ao que eles respondem. Então, tipo, mais ou menos assim, numa determinada região, a gente tem uma população que atende essa demanda e que responde dessa forma, em relação a ter condição ou não. Vai mais ou menos isso. Perfeito. Mas não sei se vai ser bem claro. assim. A questão de você fazer uma quali, dependendo da tua população, talvez pequena, você consiga ter mais percepção deles com a pesquisa qualitativa. O problema da quantitativa é que você pega uma população pequena, vamos supor 60 profissionais, de Campo Grande, e você extrapola isso para o mundo. E a atenção básica em Campo Grande é diferente da atenção básica em Guiá-Lopes. A gente está falando do mesmo estado. E esse é um problema da quantitativa. Que o indivíduo, ele invariavelmente, ele vai extrapolar e ele não pode extrapolar. Ele pode falar em cima do grupo que ele estudou. E na qualitativa, você poderia pegar melhor percepções dos profissionais. Pensa nisso. Vai ler Bardan. Não é difícil. Não é... Então, é que para a gente, desde a nossa formação, sempre é falado como que você vai resumir os dados, com média. E até uma provocação que eu faço com os alunos, você já está aqui no doutorado, me explica, o que é média? E aí a pessoa fala, é você pegar todos os números, soma e divide pela quantidade. Eu falei, então, você me respondendo dessa forma, aí eu perguntar para você, o que é um dreno duplo J? Aí você fala, então, você vai lá no Acre, tem umas árvores, você faz uns talhos assim na árvore, colhe um leite, você ensina como fazer. E não o que é especificamente. E a média nada mais é do que um resumo de um grupo, mostrado por um número. Mediana é igual, só que diferente. É como você apresenta um grupo baseado no número. Então, média e mediana é igual. Como você representa um grupo com número. A representação de um grupo. Então, sempre é discutido isso. E raramente é discutido como nós podemos sintetizar falas. Por isso a gente acha que é difícil a pesquisa qualitativa. Sim. Hoje nós temos softwares, eles não vão fazer análise, mas eles vão ajudar muito na reunião de todos os dados. Então nós temos o Atlas TI, nós temos o NVivo, inclusive softwares em português já, que nos auxiliam muito na categorização dos dados, na composição final do resumo dos dados, a categorização deles, para a identificação de núcleos de ideias. NVivo. Tem o Atlas TI também. O NVivo tem vários vídeos no YouTube ensinando a mexer. Atlas TI é um software alemão também disponível em português, com vários vídeos também no YouTube ensinando como mexer. Tem o MaxQDA, que é um software português, bastante fácil de trabalhar também. Mas, assim, independente do software que você usar, independente do tipo da pesquisa, se for qualitativa ou quantitativa, na quantitativa, se você não entende direito o conceito de média, desvio padrão, mediana, quartis, você não vai saber consumir os seus dados. E o pessoal fala, é mais fácil. Não. Você vai pegar um software, você tem que saber o que é isso. Por que eu vou usar um TD-Student? Por que eu vou usar um Kruskal-Wallis e não um TD-Student? Por que eu tenho que usar um ANOVA? Eu tenho que saber isso daí. Da mesma forma que, se eu pegar um Atlas TI, um MaxQDA, eu tenho que saber o que é um núcleo de frase. Como que eu faço essa composição? Não é difícil. É uma mudança de paradigma. É diferente. Porque a gente não está acostumado com isso. Sim. Exato.
É. Os psicólogos acabam trabalhando mais com isso, mas a enfermagem também. A gente tem uma amiga nossa, enfermeira, que ela é craque em pesquisa qualitativa, fantástica, com especialização feita em vários lugares. É fantástica. Qualitativa ou a representatividade dela e comparando com a quanti, né? Você pode me explicar melhor assim a representatividade desse qualitativo em relação a um grupo, se comparado com um grupo quanti? Tá. O que acontece? Eu pego uma pesquisa quantitativa. Eu tenho, tanto a quanti quanto a quali, eu tenho que falar qual é a população a ser investigada. Dentro dessa população, eu consigo trabalhar com a população? Qual a população? Eu quero trabalhar com os índios Terena no Mato Grosso do Sul. Tá bom, vou trabalhar. Você consegue trabalhar com todos? Tem Terena em Campo Grande, tem Terena em Cidrolândia, tem aqui da Uana. Ah, eu não consigo. Então, só com os índios Terena em Campo Grande. Eu tenho uma população lá, ainda está no Tiradentes. Então, eu tenho uma população, uma aldeia ali no bairro Tiradentes, vou mexer com eles. Bom, eu não consigo, eu tenho que pegar uma amostra. Então, eu sei que essa amostra é a população de índios Terena. E vou pensar um pouco de Aquidauana, um pouco de Dourados, um pouco de Cidrolândia, um pouco daqui de Campo Grande. Faço um trabalho sobre população indígena. Posso falar que os índios são assim? Não. Não posso. Por quê? E aí eu vou falar especificamente de algumas populações indígenas, de trabalhos que nós realizamos, eu, doutor Zé Ivan, aqui no estado. O índio Terena, ele é altamente político. E aí você vai em Bonito, tem uma loja de produtos indígenas. E você vê que existem ali alguns animais feitos de barro, alguns mal feitos. Aí você fala, de quem que é esse que foi mal feito? Foi o Terena. Mas o Terena não mexe com artesanato. Então ele não mexia. Quando ele viu que dava dinheiro, ele começou a fazer artesanato. Eu estava acompanhando um grupo de professores que veio implantar aqui na Uniderp o PBL. E eu entrei nessa loja com eles. Eu já estava quase uma semana com eles, fazendo tradução. E eu não fazia só tradução, eu fazia tradução em comentário. A gente entrou na loja e eles perguntaram, Fred, os produtos aqui são indígenas? Eu falei, professor, o senhor quer saber se é feito por índio ou é da tradição indígena? Aí ele riu, se é da tradição. Eu falei, nada aqui é, mas tudo aqui é feito por índio. Tudo era feito por índio, mas nada era de tradição. Então aí você vê pintura Cadwell. Você vê aqueles barros fantásticos, aqueles potes. Quem ensinou aquilo para eles? Foram os bisavós Cadwell? Não, foram os padres. Porque precisava colocar algum traço cultural. Ensinou ele a fazer aquele artesanato. Aí o Terena falou, pô, bacana esse traço aí, dá. Aí o Terena criou um traço próprio. Aí então você tem um traço do Terena, um traço do Cadwell. Tá? Mas eu não posso falar, os índios são assim. Não, o Terena, ele é diferente. Ao contrário do Guarani, que é guerreiro. Irritado, bravo, nervoso pra caramba. É diferente. Então eu não posso falar que índio é desse jeito. Se eu estou fazendo uma pesquisa qualitativa, eu pego um grupo de pessoas, eu estou entrevistando quem? Eu estou entrevistando enfermeiros que trabalham na atenção básica em Campo Grande. Mas em quantos pós-saúde? Só em pronto atendimento, só em UPAs. Ah, então tá bom. Então eu vou pegar os enfermeiros das UPAs e vou entrevistá-los. Como que você vai fazer? Você vai fazer uma entrevista? Você vai fazer grupo focal? Ah, vou fazer grupo focal. Então você reúne o pessoal e aí uma maldade que eu faço. Nós ficamos mais à vontade como estando comendo. Então o que você faz? Você chama o pessoal para o grupo focal e oferece um lanche. E eles vão conversando e eles ficam mais à vontade e abrem mais e se expõem mais para você. É uma maldade que eu faço, isso não é técnica, é maldade minha. E eles acabam se expondo e falando muito mais. Todo e qualquer resultado que eu tiver
é referente à enfermagem? Não, aos enfermeiros que trabalham na UPA em Campo Grande. Então, independente de sua pesquisa ser quali ou quanti, você tem sempre que focar quem é a tua população, quem é a amostra. Você não pode extrapolar para o mundo. A diferença é que, quando você está trabalhando com qualitativo, as pessoas ligadas à pesquisa qualitativa, elas têm muito mais noção de grupo, que ela está descrevendo só aquele grupo. Enquanto o pessoal que trabalha com quantitativo, ele sempre acha que ele pode extrapolar para o mundo. Então, a tendência de errar em pesquisa qualitativa fazendo extrapolação é maior. Não sei se eu fui claro na resposta para você. Então. Perguntas? Oi. E a revisão bibliográfica só pega artigos em português? Ela não gera um viés? Porque a maioria das revistas só recebe a publicação em inglês, então você pode estar desatualizado. Não. Se você faz um artigo e você olha lá na revisão do que foi descrito e não... assim, a maior parte está em português, você já não pode ter um pé atrás nesse artigo. Não. Qual o seu nome? Jerusa. Jerusa. Jerusa, eu estou fazendo uma pesquisa. Tá. Você vai fazer em cima dos descritores. E os descritores estão em inglês, espanhol e português. E você constrói a tua estratégia de busca usando palavras descritores em português, inglês e espanhol. Vão trazer artigos. Traz artigo predominantemente em português. Qual base de dados que você fez a pesquisa? Eu fiz na BVS. Predominantemente você vai ter em português. É muito raro você ter artigo em inglês na BVS. Aí eu pesquisei na PubMed. É quase impossível você achar artigo em português na PubMed. Então depende da base que você pesquisou. Aí quando você reporta, eu fiz a minha revisão de textos e eu usei tal base de dados. Eu usei BVS, eu usei Cielo, eu usei Medline, eu usei Scopus. Então você está deixando claro a restrição de artigos. Se foi BVS, é muito fácil esperar que você não ache artigos em inglês. Bom, mas é claro, quando a gente está fazendo uma revisão, nós tentamos o máximo possível de bases na nossa área. Qual a sua formação? Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Eu não me lembro qual a base específica para fisioterapia. Plataforma Pedro. Qual? Pedro. É Pedro. Pedro. Então você entra na Pedro, é da fisioterapia. Pedro. Pronto. E aí lá, a maioria dos artigos em português. Veio Não, assim. é só em inglês. Ó. Só em inglês? Só, então. Achou em português lá. Errou. Tudo bem? Então use a Pedro. Por exemplo, a gente faz uma pesquisa e, assim, quase não acha muitas pesquisas. Tem alguma coisa do que eu estou pesquisando sobre a Hansen, né? Eu sou fisioterapeuta e estou fazendo um tratamento para neuropatia hansênica, dor neuropática hansênica, né? Então, quase não tem trabalho, você não acha, é escasso. Achei alguma coisa em português, aí eu vou ter que usar, porque não sei, tá? É difícil. Qual o seu nome? Marilena. Marilena, hanseníase é uma doença nova. Se você Novíssima. pegar um livro chamado Gênese... Não, sim, mas eu estou falando pesquisa em... Então, específica. você tem descrição de hanseníase desde sempre. Aí você fala, ó, eu fiz uma pesquisa e não achei nada. É claro que... Não, estudos nesta Não, área que eu estou fazendo. Tudo bem. Não só, não é Hansen em geral, é o que Não, eu estou procurando. Certo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, fala, ó, vou trabalhar com hanseníase. Aí, é ignorância minha, eu estou fazendo uma pergunta para você. Hanseníase. O pessoal que mora lá no Alphaville, pode ter? Pode ter. Tem caso de paciente com hanseníase de classe alta? Tem.
Tem. É menor, mas tem. Mas tem. Tem. Então, por que estou fazendo essa pergunta? Se afeta rico, vai ter pesquisa. Pois é. Né? Se afeta rico, vai ter pesquisa. É menor quantidade, mas afeta. Só que, assim, em dor neuropática, é quase, olha, Exato. estratégia de busca, Então, tudo, inglês, português, chinês, tudo. Eu coloquei e é difícil. Fazendo uma complementação. Aham. A bibliotecária, ela te ajuda muito na construção da estratégia de busca. Então, ou a sua estratégia pode estar com um equívoco, ou você está refinando demais, por isso que não vem. Talvez você vai ter que fazer uma estratégia mais aberta, né? E aí o refino vai ser na hora que você fizer a leitura dos artigos e tudo mais. Então, talvez uma ajuda de uma bibliotecária. Porque eu achei muito em dor neuropática geral. Então, você acha muita pesquisa, então eu estou me baseando nas pesquisas de diabetes para poder fazer o meu tratamento da Hansen, porque não tem em Hansen. Em hanseníase, que é escasso, porque é o que ele falou. Né? População rica é menor, então o investimento é menor. Né? Se fosse HIV, como também dá muito na população rica, então eu teria, né, muitas pesquisas. Mas como eu peguei uma pesquisa que a população pobre é maior, então não tem pesquisa, né? Peguei uma população, então não acha pesquisa. Qual é a distribuição mundial de hanseníase? No norte ou no sul? No hemisfério norte ou no hemisfério sul? No hemisfério norte. No hemisfério norte tem mais hanseníase do que no hemisfério sul? Tem mais hanseníase que o hemisfério sul. Norte e centro-oeste também tem. Bom, Norte e centro-oeste. tá. Qual base que você utilizou para fazer pesquisa? E aí tem isso que a Cibele falou. Eu usei tudo quanto foi base, peguei tudo, pus tudo, todas as bases de dados, né? Tá. E aí, como não tinha, eu peguei um estudo que era mais ou menos assim, um de diabetes, e aí eu já comecei a fazer o tratamento já, porque eu já até qualifiquei, né? Então, eu comecei já, tá 2 grupos, eu estou fazendo o tratamento e estou tendo, assim, resultado bom. Não sei quando chegar na estatística, né? Mas é o que você falou, a estatística e a clínica, né? Exato. Então, se eu pudesse, se eu tivesse feito desde o início o que você falou, de ter filmado o que eles estão relatando para mim, ia ser muito mais rico o meu trabalho do que, né? Eu não fiz isso, né? Mas se eu tivesse... com relação à sua pesquisa bibliográfica, é gritante o resultado que tem quando a gente pede o auxílio de uma boa bibliotecária. Eu vou ter que fazer Tem isso para... essa amiga nossa, bibliotecária, em São Paulo, a Andréa. Eu me coloco à disposição até para fazer essa ponte. Sim, eu vou agradecer. A Andréa, ela foi montar estratégia de busca. Eu fiz a minha estratégia de busca. Eu sou bom, eu vou fazer minha estratégia de busca do doutorado. Deu 6 linhas a minha estratégia de busca. Olha o tamanho. Aí eu fui mostrar para a Andréa. Ela falou, você está louco? Eu falei, então, deu 6 linhas. Ela falou, não, isso daqui está sendo filmado, não posso falar. Isso estava muito ruim. Aí ela foi fazer, deu 1,5 páginas. E trouxe muito mais artigos do que eu estava resgatando. Então, uma boa bibliotecária ajuda muito nisso, muito. Às vezes a gente fala, nossa, mas eu já fiz tudo, já procurei tudo. E eu tinha acabado de fazer um curso de revisão bibliográfica. Eu fui fazer, achei tudo. Feliz da vida, veio só 57 artigos. E aí ela falou, não, vamos fazer isso daqui que está muito ruim. E ela é bem grosseirona de falar, está muito ruim esse negócio, vamos fazer isso daqui de novo. Porque na cabeça dela, eu estou pesquisando os velhos dos velhos. Vamos pesquisar os velhos dos velhos. Aí ela fez a estratégia, deu 1,5 páginas e 18 mil artigos. Estava com 56, veio para 18 mil. Agora a gente vem para a filtragem.
18 mil. Agora vamos fazer estratégia de filtragem. Então, quando eu voltar para São Paulo, a gente vai fazer a filtragem para diminuir 18 mil. E eu estou em outro grupo de pesquisa de informática em saúde, que a gente está desenvolvendo estratégias dentro de instrumentos para poder consumir esses resultados. Se eu faço uma busca, tem 18 mil artigos, como que eu faço para diminuir essa quantidade de artigos para eu poder efetivamente consumir?